Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora do quadro Storytime, que nada mais é um quadro que traz toda semana histórias diferentes de au pair. E se você não sabe, essa aqui é a segunda temporada, então se você não assistiu os vídeos anteriores, tem uma lista aqui no meu canal, é só você procurar, tem mais de 50 histórias diferentes. Mas se você não é novo aqui, você sabe que quem conta a história aqui no canal é a própria pessoa, então fiquem agora com a história de hoje. Oi gente, bem-vindos ao canal da Priscila. Pri, obrigada por ter aberto um espaço pra mim vir aqui contar a minha história. Eu vou tentar resumir pra vocês e contar tudo exatamente como aconteceu. No Brasil, eu trabalhava como bancária e eu passei por uma situação difícil no banco, que eu passei por um assalto, e a partir desse momento eu acabei mudando a minha cabeça, pensando, é exatamente isso que eu quero fazer. Eu tinha uma posição boa, mas eu pensei bem assim, depois do que eu passei, eu acho que eu não quero mais fazer isso na minha vida. E aí depois disso, eu acabei, fui procurando uma segunda opção do que eu poderia fazer ao invés de trabalhar no banco, e uma coisa que eu gostasse. E eu sempre tive o sonho de ser comissária de bordo. Então eu fui atrás do curso, fiz a minha inscrição, comecei a fazer o curso, só que eu não tinha o inglês. E pra ser comissário, você tem que ser bilíngue, você tem que falar uma segunda língua. Nem que seja no espanhol, principalmente no inglês. E aí eu fui procurar aprender o inglês. Eu me inscrevi lá numa escolinha, CNA, comecei a fazer o curso, tudo bonitinho. E nessa escola eu conheci uma menina e ela falou a respeito desse programa que se chamava Au Pair. Eu não fazia a mínima ideia, não sabia o que que era. E assim, eu fiquei pensando, nossa, é uma forma... Eu tinha idade pra poder aplicar pra ser Au Pair. E assim, ela explicou um pouco por cima e aí eu peguei e comecei a pesquisar. Né? E assim, uma das formas, pra quem tem oportunidade, é uma das formas mais baratas que tem pra poder fazer um intercâmbio. E assim, é enriquecedor, eu acredito que sim, né? Porque você tem a experiência do país, assim, conviver com uma outra família. E eu comecei a enxergar aquilo com outros olhos, né? Mas eu também tava estudando a opção de ir pra Irlanda, né, estudar lá, porque lá você tem a oportunidade de estudar e trabalhar. Eu tava entre essas duas, mas mais ser au pair, porque o au pair eu ia economizar mais o dinheiro que eu tinha guardado, né? E tudo certo. Liguei, vi as agências que tinha perto de mim, que eu poderia aplicar, e assim, sempre vendo as meninas falando, ai, qual agência que eu aplico? Qual agência que é melhor? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sempre acompanhando tudo, né? E aí... eu já tinha até mandado um e-mail pra uma agência, a agência já tinha me mandado a data pra mim pegar e ir lá assistir a palestra, já tinha visto o preço pra mim, nossa, achei super legal. Só que, passando 2 semanas, eu bebi e fui dirigir. Coisa que não façam isso. E eu fui parada na lei seca. E aí eu fiz o teste e aí eles pegaram e aprenderam a minha habilitação. E eles suspenderam a minha habilitação durante 1 ano. E pra ser au pair você tem que ter habilitação. Não que seja a habilitação do Brasil, mas você vai até o Detran pra poder emitir alguma coisa lá. E nessa parte eu liguei na agência e perguntei. A moça falou, não, você tem que ter uma habilitação válida. Sua habilitação tá cassada, tá vencida, tá com excesso de pontos, você não pode. E aí eu fiquei pensando, meu, puta merda, pronto, cagou, não vai mais dar certo. Mas aí eu falei, tá bom, não vou conseguir ser au pair por conta disso. Mas mesmo assim, continuei acompanhando as meninas que são au pair lá no grupo do Facebook, né, tudo bonitinho. E aí comecei a pensar na questão da Irlanda. Falei, não deu mais certo ser au pair, esquece Estados Unidos, porque Estados Unidos e por conta própria pra estudar é muito caro, não vou conseguir me manter, tem a questão do trabalho. E assim, eu não tava me sentindo confortável com a questão dos Estados Unidos e por minha conta. Agora, ir pra Irlanda por minha conta, não sei se é porque tem muito brasileiro lá, não sei, muita gente fala que é legal, porque eu vi bastante vídeo, eu falei assim, vou pra lá. E tinha crescido essa ideia. Passou um tempo, saí do banco, passou tudo, aconteceu uma série de fatores, muitas coisas aconteceram. Acabou que eu vim, maio de 2017, eu vim para Chicago, atualmente eu moro em Chicago. Eu vim para Chicago a passeio, a turismo, passar 20 dias aqui. Cheguei aqui em Chicago, tudo bonito, uma semana tava chovendo, em maio tipo, a estação é primavera aqui, então deveria estar muito calor, mas no comecinho tava um pouquinho frio dos dias que eu fiquei, e depois esquentou bastante. E nisso, eu cheguei aqui, tava me sentindo sozinha e baixei o Tinder pra conhecer alguém.
E nessa de baixar o Tinder, eu conheci uma pessoa. E a gente teve o nosso primeiro encontro numa sexta-feira à noite. Tudo bonito, tudo lindo, maravilhoso. Ele mandou mensagem, você tem alguma coisa pra fazer aqui? Eu falei, não tenho. E aí a gente teve um segundo encontro na terça. Terceiro encontro na quarta, depois quinta, sexta, todos os dias a gente se viu. E o meu voo de volta para o Brasil era no sábado, às 2 horas da manhã. Só que eu não estava acostumada com essa coisa de AM e PM. E aí eu jurava que meu voo era às 2 horas da tarde. Só que meu voo era 2 horas da manhã. E aí ele falou, eu vou te levar no aeroporto. Todo solícito. Só que um dia antes, na sexta-feira à noite, a gente tinha saído e ele pegou e falou assim, ele falou pra mim bem assim, né? Já era o destino trabalhando a favor. Ai, não volta agora não, fica mais uma semana. Vamos adiar essa passagem, a gente compra uma outra passagem pra outra semana e você fica mais uma semana aqui. A gente passa mais uma semana junto. E eu falei, não, eu tenho meu voo, minha mãe tá me esperando, já tem 20 dias que eu tô aqui em Chicago, eu preciso voltar pro Brasil. Não tenho trabalho, não tinha nada, mas tinha que voltar pro Brasil, né? Aí tá bom. E nessa e aí no caminho do aeroporto, mala pronta, tudo bonitinho. Eu tinha ido pra balada no dia anterior, a gente tinha bebido, eu tava super de ressaca. E aí eu pedi o celular dele, porque meu celular não funcionava aqui, eu tinha o número do Brasil, pra poder fazer o meu check-in do voo. E aí, tentando fazer o check-in do meu voo, apareceu que o meu voo já tinha partido. Eu falei, como assim? Eu tava indo pro aeroporto e meu voo era 2 horas da tarde, né? Na minha mente, né? 2 horas da tarde. E aí, o meu voo tinha partido, eu tô indo pro aeroporto agora meio-dia. E aí eu mostrei pra ele falou assim, não, seu voo já partiu. E aí lá vai eu, com meu inglês péssimo na época, ligar pra saber o que tinha acontecido. E aí o meu voo era às 2h30 da manhã, não da tarde. Perdi o voo. Aí tá bom. Aí lá vai e volto cão arrependida, né? Aí cheguei, sentei, chorei. Aí depois eu falei, quer saber? Já perdi meu voo, já tô aqui mesmo, vou aproveitar que eu tô aqui. E aí ele falou assim, procura outro voo pra você pegar e voltar semana que vem. E aí nesse dia eu tava com a cabeça tão assim que eu falei, quer saber, eu não vou nem procurar voo hoje. Vou deixar eu procurar voo amanhã. E a gente saiu de novo. A gente saiu no sábado, aí depois saiu no domingo e a gente saiu todos os dias. E aí eu comprei uma outra passagem pra voltar pro Brasil depois de 10 dias. Aí no meio de tudo isso, ele pegou e falou bem assim, ai, a gente tá tão próximo um do outro. Ele falou assim, olha, isso aconteceu em maio, né? No meio de tudo isso, ele pegou e falou bem assim, olha, em julho eu estou indo viajar com um amigo meu pra Espanha. A gente vai fazer Barcelona, Valência e Ibiza. Eu quero comemorar meu aniversário lá, o aniversário dele é em julho. E aí ele falou bem assim, eu ficaria muito feliz se você pudesse ir comigo, já que você não tá trabalhando, você vai voltar pro Brasil, sei lá, não sei se você tem planos de procurar emprego no Brasil, ou alguma coisa assim, vamos comigo? Ele falou assim, a gente já tá mais próximo, a gente se conhece mais, não sei o quê. Claro que eu falei que sim, né? E aí voltei pro Brasil depois desses 10 dias, planejado pra gente se ver de novo lá na Espanha, né? E aí, tá bom, voltei pro Brasil, tudo, a gente continuou conversando todos os dias, sabe? Fazendo videochamada, mandava mensagem todo dia, de manhã, de tarde, a gente conversava o tempo inteiro. O tempo inteiro. E sem contar que assim, desde a primeira vez que eu vi ele, que assim, ele abriu a porta do carro pra mim entrar, sabe? Segurou o guarda-chuva pra mim, eu lembro no dia que tava chovendo, sei lá, eu fiquei encantada, me apaixonei por ele, né? E aí a gente foi, aí chegou o dia de ir pra Espanha, fui pra Espanha. Ele chegou primeiro do que eu, porque ele foi num voo adiantado, ele saiu daqui dos Estados Unidos e eu saí do Brasil. A gente se encontrou lá. Tivemos uma viagem maravilhosa em Barcelona, Valência, Ibiza, é muito bom. A gente adorou a viagem. Aí no finalzinho, aí no começo ele pegou e falou assim, a gente precisa ver como que a gente vai ficar, porque eu não sei se a gente tá namorando, se a gente não tá, a gente conversa todo dia, mas tem essa questão de que você mora no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, não sei o que, conversa vai. Aí eu falei, quer saber? Deixa pra gente conversar isso só no final da viagem, agora vamos aproveitar. A gente aproveitou, e cada vez ficando mais próximo do que o outro, conhecendo mais um ou outro, conversando, tudo. E aí no final da viagem chega o momento de decidir o que a gente ia fazer. Aí ele pegou e falou assim, não,
você quer estudar o inglês, pra que você vai pra Irlanda? A Irlanda é uma besteira, lá o pessoal fala inglês, a gente não entende nada do inglês que eles falam, eles têm um sotaque horrível, tentando me convencer de vir pra Chicago, né? Vai pra Chicago, Chicago é bem melhor pra estudar inglês, tem mais oportunidade, é uma cidade grande, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí já tinha aquela questão de que eu queria já estudar o inglês, meus planos tinham morrido por conta de que eu fui parada na lei seca, então eu não podia ser au pair mais, né? E eu tinha a questão de que eu já tava me apaixonando, já tava apaixonada por ele. Então decidimos, tá bom, vou voltar pro Brasil e aí eu compro uma passagem e vou pra Chicago pra pegar e estudar. Só que eu não vim com o visto de estudante, eu não tentei o visto de estudante, até porque ia levar tempo, e assim, como eu não tinha emprego, eu tava morando no apartamento da minha mãe, e aí eu fiquei pensando, eu não tenho mais muito vínculo, eu vendi o meu carro, eu tinha um apartamento, eu vendi todas as minhas coisas, eu não tenho mais vínculo no Brasil. Eu consegui o visto de turista antes de fazer tudo isso, quando eu estava trabalhando, por isso eu consegui o visto de turista super fácil. E aí eu peguei e pensei, se eu for aplicar, eles vão negar. Não vão me dar, porque eu não tenho vínculo no Brasil. Eles vão achar que eu vou pra lá e vou ficar eternamente, sabe? A imigração tem muito isso. E eu falei, vou com visto de turista e chega lá eu posso estudar. Eu pesquisei antes, né? Tinha escola que eu poderia estudar, então eu falei, eu vou com visto de turista e chega lá eu estudo com meu visto de turista mesmo. Peguei, vim. A primeira vez que eu vim, dessa vez, eu cheguei na imigração, o oficial não foi com a minha cara. Simplesmente ele me levou pra salinha, só quem já foi pra salinha da imigração sabe do que eu estou falando. Eu fiquei exatamente 5 horas e 30 minutos na salinha. E ele não engoliu essa história de que, tipo, eu vim, eu não quis falar que eu tinha um namorado, que eu falei que era meu amigo. E ele ligou pra ele pra confirmar se realmente ele tava esperando alguma pessoa, se ele ia buscar alguém no aeroporto. E aí ele pegou e falou assim, não, eu tô esperando sim, que não sei o que, não sei o que. Resumindo, depois de 5 horas e 30 minutos dentro da salinha, com fome, com sono, derrotada, o oficial falou, tá bom, você vai ficar aqui um mês. Me deu só um mês pra poder ficar aqui. Ai, tá bom. Aí depois o chororô, tudo passando. Fiquei aqui, troquei as minhas passagens pra um mês, né? Fiquei só um mês e tive que voltar pro Brasil. Eu fiquei lá 20 dias. E nisso eu comprei uma outra passagem pra vir aqui pros Estados Unidos. Só que dessa vez eu resolvi que eu não iria vir pela imigração de Chicago. Eu queria passar numa imigração que era mais fácil. Todo mundo fala que a imigração de Miami é bem tranquila. Eles não pegam no pé, é super tranquilo. Peguei, vim pela imigração de Miami. Nossa, gente, o oficial nem olhou pra minha cara direito. Tipo, me deu 6 meses lá, bonitinho. Peguei e entrei. Aí nisso eu fiquei no hotel em Miami. E eu tinha um voo, eu fiz até uma surpresa pra ele, eu falei que o meu voo era no outro dia e o meu voo era um dia anterior. E aí eu peguei um outro voo doméstico, que eles não checam se você tem visto nem nada, só checa se você é você pelo seu passaporte. Peguei um voo doméstico e vim pra Chicago, super tranquilo. E aí, início foi meados de outubro, isso. Aí eu fiquei aqui outubro, novembro, aí dezembro aconteceu que a gente decidiu que não iria ficar mais junto, aconteceu uma briga. E aí eu falei, quer saber, não vou ficar mais aqui, vou voltar pro Brasil. E aí comprei uma passagem e lá vai eu de volta pro Brasil. Voltei pro Brasil. Aí eu fiquei lá dezembro, janeiro, fevereiro e tudo isso assim, a gente ficou terminado de verdade mesmo uma semana que a gente ficou sem se falar. Eu falei, quer saber, não fala mais comigo. Mas só foi uma semana, depois disso a gente começou a conversar de novo. Aí depois vem ele, não, volta. Comprei uma passagem, só que dessa vez eu falei pra ele, eu tô cansada, porque gente, é um voo muito cansativo, você vai... Porque assim, geralmente os voos não são diretos, sempre tipo assim... Miami, ou para na Colômbia, ou para em algum lugar, e assim, cansativo ficar no aeroporto, viajar a noite inteira. Eu falei, quero um voo direto. Comprei um voo direto, do Brasil pra cá, pra Chicago. Voo direto, 11 horas. Aí eu peguei e falei, vou direto. Se o rapaz da imigração me der os 6 meses, ele me deu. Se ele não me der, eu volto pro Brasil e a gente não se conversa mais. Aí ele, não, você tá arriscando nosso relacionamento, não faz isso é arriscado, você já viu que da outra vez o que deu. Eu falei, quer saber? Está nas mãos de Deus. Se Deus quiser que a gente fique junto, vai dar certo. Se Deus não quiser, não vai dar certo. Gente, o oficial mal fez perguntas pra mim. Pegou, carimbou meu passaporte e me deu 6 meses. Eu acredito que é destino. E estamos aí, né? Tô aqui
em Chicago, estou com o meu visto de turista, pretendo estender o meu visto para mais 6 meses, eu tenho essa possibilidade, e então ficar aqui 1 ano com esse visto de turista. Estou estudando inglês, fazendo vídeos para o YouTube também, né? Inclusive, gente, dá uma passada no meu canal, vou deixar o nome aqui embaixo pra vocês. Meu canal se chama Aline Cardoso. Eu faço vídeos sobre beleza, maquiagem, eu mostro um pouco de Chicago. E, gente, eu tô aqui, assim, é uma cidade maravilhosa, uma cidade grande. O único problema é o inverno, é muito frio, esse é o único problema. Mas é uma cidade que eu não tenho que reclamar. O bairro onde eu moro é um bairro que é próximo do metrô, é próximo da escola onde eu estudo, é próximo da academia onde é que eu vou. Então, assim, gente, estou aqui até sabe Deus quando eu vou ficar, né? A gente conversa a respeito de ter planos para casamento, mas, como eu falei, né? Está tudo nas mãos de Deus, vai acontecer tudo no momento certo, na hora certa, assim como aconteceu também no passado. E tudo que acontece na vida da gente tem um porquê. Às vezes a gente acha que é por uma questão ruim, mas não é, por uma questão boa. Gente, obrigado por ter assistido esse vídeo, obrigado por ouvirem a minha história, ter compartilhado um pouquinho com vocês. Pri, mais uma vez, por ter aberto um espacinho no seu canal pra mim pegar e contar um pouco da minha história. Um beijo, gente! E se você é ou foi au pair e quiser participar aqui do quadro Storytime, basta você entrar em contato comigo ou você pode acessar www.priscilasanches.com/storytime. Lá tem tudo o que você precisa saber para participar desse quadro e vir aqui contar a sua história. Se inscreva aqui no canal e não esquece de deixar o seu comentário contando o que você achou da história de hoje. Um beijo e até a próxima!